caríssimos. Hoje vamos trabalhar a regra de Cramer para resolução de sistema linear. Essa regra ela é um pouco trabalhosa para vocês utilizarem no vestibular, mas ela é interessante para a programação e a gente vai ver que em alguns casos ela faz a sua solução ficar mais rápido. Então nós vamos começar aqui nesse sistema, e ela tem uma limitação que ela só serve para quando o número de equações for igual ao número de incógnitas, porque a gente vai ter que calcular o determinante dos coeficientes. Então o número de incógnitas, que vai ser o número de colunas, vai ter que ser igual ao número de linhas. Além dessa limitação, a regra de Cramer não resolve um sistema que é possível, só que é indeterminado. Ela só vai ser utilizada quando o sistema tiver uma solução única. Quando o sistema for possível e determinado. Então ela tem várias limitações, mas ela tem um aspecto importante que a gente vai ver no próximo exercício. Mas vamos comentar aqui. A regra de Cramer, você vai determinar o valor das incógnitas fazendo 3 divisões. Para você descobrir a incógnita x do seu sistema, você vai dividir 2 números. Você vai dividir um determinante que é chamado determinante dx pelo determinante dos coeficientes. Para você calcular a incógnita y, você vai dividir o valor de um determinante, que a gente vai chamar de dy, dividido pelo determinante dos coeficientes. E vai descobrir a outra incógnita por um procedimento completamente análogo. Então, você vai ter que resolver 1, 2, 3, 4 determinantes. Tá? O determinante dos coeficientes, você vai pegar na primeira coluna os coeficientes do x, 1, 1, 2. Na segunda coluna, você vai pegar os coeficientes do y, 1, menos 1, menos 1. Na terceira coluna, os coeficientes do z. E aí você vai calcular o determinante pelaquela regra que você está acostumado. Você vai fazer aqui produto da diagonal principal, depois multiplicar pela essa outra trinca, vai multiplicar por essa outra trinca. Normalmente o pessoal repete as 2 colunas, não há problema nenhum, pode fazer assim. E aí você vai diagonal secundária, esse vezes esse vezes esse, esse vezes esse vezes aquele, esse vezes esse vezes esse. Utiliza lá o método, a maneira que você faz com mais segurança. O fato é que quando esse determinante der zero, não dá para fazer divisão por zero. Então a regra de Cramer não presta. Que é o que vai acontecer quando o sistema for possível e indeterminado. Quando ele tiver uma infinidade de soluções, a regra de Cramer não presta. Bom, mas aí você calculou esse determinante que vai entrar aqui, que necessariamente vai ser diferente de zero. Aí você vai pegar a coluna para montar o determinante dx, você vai pegar justamente a coluna dos coeficientes do x, 1, 1, 2, e vai substituir por quem? Você vai substituir por esses termos aqui, que são termos independentes, que vai estar do lado de lá da igualdade. E aí 6 menos 4 e 1 entra na primeira coluna. E aí você vem e calcula o determinante dx. Quando você calculou esse determinante dx, se deu menos 4, você vem aqui e vai falar que o x vai ser esse valor menos 4 dividido pelo determinante dos coeficientes, que vai dar 1. Na hora de calcular o dy, você pega o determinante dos coeficientes, 1, 1, 2, 1, menos 1, menos 1. Só que você tira a coluna justamente do y, porque você está calculando o determinante dy. Então você vai tirar a coluna do y, a segunda coluna, e substituir por quem? Você vai substituir por aqueles termos independentes. E aí vai calcular o determinante. Quando você calculou esse determinante, pode dar zero, pode dar qualquer valor, porque esse número ele vai entrar no numerador.
Aí você vai dividir pelo determinante dos coeficientes, que nesse caso é menos 4, e você tem o y igual a 3. Se você tem o x e o y, você pode substituir numa das três equações e descobrir o z. Mas só para continuar a regra de Cramer aqui, a explicação, o valor da incógnita z, você tira a coluna dos coeficientes do z e substitui pelos termos independentes. E aí, fazendo essa conta, vai dar lá menos 8 dividido por menos 4 e vai resultar que o z vale 2. Então, esse sistema que é possível e determinado, ele vai ter como solução a trinca 1, 3, 2. Essa é a regra de Cramer. No entanto, neste caso aqui, você pode observar que se você optasse por fazer por escalonamento, talvez você demorasse menos tempo, porque a regra de Cramer, você teria que fazer o quê? Montar esses 4 determinantes e fazer o cálculo com esse monte de continha aqui, nada muito complicado, mas relativamente trabalhoso. Então, o que eu diria? Você faça vários exercícios em casa e escolha a maneira que você se sente mais seguro. Mas eu imagino que se você pega a primeira equação que ele deu, multiplica por menos 1 e soma na equação de baixo, que é o escalonamento, você vai ter aqui menos x com x, 0, desapareceu x. Menos y com menos y, menos 2y. Menos z com menos z dá menos 2z. Menos 6 com menos 4 deu menos 10. Então você tem aqui uma equação, com duas incógnitas já. Você pode fazer uma coisa completamente análoga, pegando aquela primeira equação, multiplicando por menos 2 e somando na última equação, que é a regra de escalonamento. Menos 2x com 2x, 0x. Y com menos 2, menos 2y. Com menos y, vai dar menos 3y. Menos 2z com mais z, dá menos z. Menos 12 com 1, vai dar menos 11. E você conseguiu aqui chegar numa equação com duas incógnitas. E agora você pode resolver continuando o escalonamento, multiplicando e somando. Ou usar a soma, que no fundo é o escalonamento. Na hora que você soma, isso daqui vai dar menos 2, desaparece o y, o z na soma, somei aqui, vai dar menos 6 e, portanto, o y vale 3, que é aqui. Então, o escalonamento, você multiplicou, somou, você já está numa incógnita, mas é gosto do freguês. O importante é vocês entenderem a regra de Cramer. Agora, quando que essa regra vai ser particularmente importante? Quando os coeficientes das incógnitas forem letras, quando for literal. Então, olha esse problema aqui da Unicamp, um pouco antigo, mas importante. Aqui nós temos uma equação matricial. Essa equação matricial do item B, ele pede para pegar a matriz M, multiplicar pela matriz incógnita e vai dar essa matriz coluna. Multiplicação de matrizes. Bom, vocês sabem que você pega aqui a primeira linha, multiplica pela primeira coluna. Então você vai ter, nessa multiplicação, você vai ter justamente cosseno de θ vezes x, vai dar cosseno de θ x, mais seno de θ vezes y, vai dar seno de θ, tudo isso vezes y. 0 vezes z dá 0. E isso vai dar justamente o elemento da linha 1, coluna 1, que é aquele número
1. Ok? Continua a multiplicação. Segunda linha, você vai multiplicar com aquela primeira coluna. Vai ficar menos seno de θ, menos seno de θ vezes x, mais o segundo elemento da linha com o segundo elemento da coluna. Vai dar cosseno de θ vezes y, 0 vezes z, deu 0. E isso tudo vai dar 0. Tá? Fazendo a multiplicação, essa última linha com a primeira coluna, vai dar que z igual a 3. Tá certo? E ele pede para resolver. Vocês estão vendo que os coeficientes do x, do y, são literais? Diferente daqui, que os coeficientes do x e do y eram números. Então o escalonamento era mais fácil. Você multiplicava por menos 2 e somava. Aqui vai ser um pouco mais difícil. Porque você vai ter que multiplicar aqui por quem? Por tangente, ou por tangente de θ e somar. Mas aí tem a limitação da tangente de θ não existir no 90 graus. Então o que eu digo para vocês? Quando os coeficientes das variáveis, e ele pede para considerar o sistema na incógnita x, né? Aqui, é resolver essa equação na incógnita x. Quando os coeficientes forem literais, você usa Cramer. Só que você não precisa ser absolutamente fazer Cramer. Eu já tenho nessa última equação o valor do z. Então eu vou pensar no Cramer só naquelas primeiras duas equações. Então, naquelas duas primeiras equações, quem é o determinante do coeficiente? Na coluna do x, tem cosseno de θ menos seno de θ. Na coluna do y, seno de θ, cosseno de θ. E eu vou ver se eu vou poder usar Cramer, porque nem sempre eu posso usar Cramer. Repare que eu desprezei a última equação, porque a última equação já me dá o valor de z de bandeja. Tá? Para fazer menos conta, estamos usando só a primeira. Quando a gente calcula esse determinante, que é o produto da diagonal principal, subtraindo o produto da diagonal secundária, você vai ter aqui cosseno ao quadrado de θ mais seno ao quadrado de θ. Opa, delícia, apareceu a relação fundamental. Eu tenho que esse determinante é 1. Se o determinante é diferente de 0, então eu vou poder usar a regra de Cramer. E a regra de Cramer diz o quê? Diz que essa incógnita x vai ser a divisão de dois números, de dois determinantes. Desse determinante dos coeficientes, que deu 1, coloco aqui embaixo. E agora, o determinante dx. Qual a ideia do determinante dx? Você pega aquela matriz dos coeficientes e coloca toda a coluna do y. E você vai alterar a coluna justamente do x. Essa coluna cosseno θ menos seno θ, essa coluna você vai colocar os termos independentes, que é 1 e 0. É essa a regra de Cramer. Quando você for calcular o determinante de y, você mantém a coluna do x, que é cosseno de θ menos seno de θ. Mas você vai alterar justamente o quê? Você vai alterar justamente a coluna do y, que é essa segunda coluna. E vai colocar quem? Os termos independentes, 1 e 0. Tá? Então é essa a nossa regrinha de Cramer. Quando eu faço o cálculo desse determinante, produto da diagonal principal menos o produto da diagonal secundária, aqui vai dar cosseno de θ. Então, qual é o valor da incógnita x? Cosseno de θ. Quanto que vale a incógnita y? É a divisão do determinante de y pelo determinante dos coeficientes. Produto da diagonal principal, cosseno vezes 0 dá 0. Produto da diagonal secundária, menos seno de θ. Como eu subtraio a diagonal secundária, vai dar seno de θ. Certo? De modo que ele pedia para resolver
esse sistema, ele está pedindo o valor da incógnita, que é aquela matriz coluna, que é x cosseno de θ, y seno de θ e o valor do z. O valor do z foi dado de bandeja, não usamos Cramer. Já estava aquela equação limpinha. Então a regra de Cramer, ela é boa, muito boa, quando os coeficientes do sistema forem literais. Aqui a substituição, o escalonamento, seria um pouco mais trabalhoso. Você também tem o item A, que ele pede para você calcular a matriz inversa. Mas nós não vamos fazer isso nesse vídeo. Mas lembrando que a matriz inversa você calcula pela definição. Você vai pegar aquela matriz M, multiplicar pela matriz inversa que você vai descobrir, e isso vai ter que dar a matriz identidade. Vai dar um pouco de trabalho por causa das funções trigonométricas seno ali, mas repare que você vai ter inversa, porque a condição para ter matriz inversa, o determinante da matriz tem que ser diferente de zero, e realmente o determinante vai ser diferente de zero. Mas isso fica para outro momento. Vamos encerrar a aula de hoje fazendo esse probleminha da VUNESP, porque ele apresenta aqui uma coisa que às vezes cai, que é pedir para determinar o alto valor daquela matriz. Você não precisa saber o que significa alto valor. Se o texto falou, não foi o caso, mas se o texto falou, você não se preocupe. Ele está pedindo para descobrir o valor do lambda. Se ele chamou o lambda de alto valor, o problema é dele. Aqui você pega e faz a subtração da matriz e calcula o determinante. Subtração de matrizes não é uma coisa muito difícil, não. É bem fácil, mas é fácil de errar, porque você tem um monte de continha bastante simples. Então aqui a matriz A é menos 3, ficou mal impresso ali. Aqui 6, aqui 0. Aqui 1, menos 1, 2. E eu vou pegar essa matriz A e vou subtrair para quem? Por menos quem? A matriz lambda, que é um número real, multiplicado pela matriz identidade de ordem 3. Matriz identidade tem a diagonal principal igual a 1. Lambda vezes 1 dá lambda. Lambda vezes 0 dá 0, lambda vezes 0 dá 0. Lambda vezes 0 dá 0, lambda vezes 0 dá 1. 0 dá 0. E está aqui a multiplicação da constante pela matriz identidade. Tudo isso para descobrir essa matriz que ele está pedindo para calcular o determinante. Bom, essa matriz agora você vai subtrair. Linha 1, coluna 1, menos linha 1, coluna 1. Dá 6 menos lambda. 3 menos 3, subtraindo 0. 0 subtraindo 0. Tá? Aqui, menos 3 com 0 vai dar menos 3. 6 menos lambda eu deixo indicado pela expressão. 0 menos 0 dá 0. 1 menos 0 dá 1. Menos 1 menos 0 dá menos 1. 2 menos lambda. 2 menos lambda. Está aqui a matriz. E aí ele pede o quê? Ele pede que o determinante, daquela matriz A menos lambda identidade, ele quer que esse determinante seja, vamos usar aqui a representação do determinante, não do colchete, barrinha contínua para representar determinante. Ele quer que esse determinante seja igual a 0. E aí você pode calcular esse determinante pela regra de Sarros. Você vem na diagonal principal, esse vezes esse. Quando você faz essa multiplicação, isso daqui vai dar o quê? Vai dar 6 menos lambda vezes 6 menos lambda ao quadrado, vezes 2 menos lambda. Na hora que você pega essa trinca paralela, menos 3 vezes 0 dá 0, o número que estaria aqui vai dar 0. Eu busco ali. Aqui, diagonal, a trinca,
aqui também vai dar zero. Quando eu vou para a diagonal secundária, esse vezes esse, aqui dá zero. Esse vezes esse, aqui também vai dar zero. Que aqui eu busco pela borboleta aquele número, mas dá zero. Quando eu pego esse vezes esse, vai dar mais 9, que eu vou multiplicar por esse daqui. Então, eu vou escrever, como é diagonal secundária, eu subtraio a diagonal secundária, mais 9 vezes 2 menos lambda. E ele quer que esse determinante seja nulo. Então, na hora de resolver esta equação, você poderia aplicar a distributiva, mas vai aparecer lambda ao cubo. Repare que aqui é interessante você observar que 2 menos lambda e 2 menos lambda é um fator comum nessa subtração. Então vale a pena você transformar em produto. Quando o segundo membro é zero, a fatoração é uma ferramenta sensacional. Então eu vou fazer a fatoração. Quem eu multiplico 2 menos lambda para dar 2 menos lambda vezes aquele quadrado perfeito? Ah, só falta o quadrado perfeito. Quem que eu multiplico 2 menos lambda para dar menos 9 vezes 2 menos lambda? Vai dar menos 9, igual a zero. Se você tivesse aplicado a distributiva, dava uma equação do terceiro grau. Fatorando, agora ficou mais fácil. Eu posso usar a propriedade se o produto vale zero. Mas aqui eu vou usar um caminho um pouquinho mais longo, mas mais simples. Quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais quadrado do segundo, que eu vou subtrair 9. Optei por aquele desenvolvimento que não seria a maneira mais rápida, mas o nosso objetivo aqui é comentar a determinação do alto valor de uma matriz. Aqui vai dar um trinômio do segundo grau, lambda ao quadrado, menos 12 lambda, mais 27. E aí você usa a propriedade de números reais que diz, se o produto de dois números reais é zero, eu vou ter esse fator igual a zero ou o outro fator igual a zero. Só que o outro fator é uma equação do segundo grau, sem grandes dificuldades. Você pode resolver aqui usando Bhaskara, ou você pode resolver por soma e produto. Eu vou pensar dois números que multiplicados vai dar menos b sobre a, que somados vai dar menos b sobre a. Mas se a soma tem que dar 12, uma opção seria lambda igual a 3, lambda igual a 9, mas o produto vai ter que dar c sobre a, e deu, tá? Mas pode usar Bhaskara. Aqui essa equação do primeiro grau, lambda igual a 2. Então, esse determinante de a menos lambda i vai dar zero nesses valores, que é a resposta do item A. Aí no item B, ele pede para resolver, esse sistema linear quando lambda for menos 2. Então você vai substituir aqui o valor menos 2 e vai resolver esse sistema. Eu estou com a impressão que aqui ele pede o lambda mais 2. Em todo caso, aqui subtrair. Depois a gente confirma aqui. Eu acho que é mais 2 porque para dar um sistema indeterminado, eu acho que esse lambda aqui no exame vestibular é mais 2, mas a gente confirma aí na internet o valor. Daí que você pega o lambda igual a 2, esse sistema vai dar um sistema com uma infinidade de soluções. Mas isso a gente discute na próxima aula. O objetivo de hoje é analisar a regra de Cramer e aqui esse probleminha de alto valor, que é a solução dessa equação. Certinho? Obrigado.